Se você está endividado, ou pouco ou muito, se você deve 200 mil reais como eu devia, se você deve 10 mil reais, se você deve 5 mil, 2 mil, 3 mil, 5 mil, se você deve a agiota, amigos, pessoas, bancos, tanto faz. Esse vídeo é para você. Eu não sou especialista em finanças e esse não é um vídeo que eu vou dizer o que você deve fazer, mas eu vou contar aquilo que eu fiz e como que eu consegui sair das dívidas para o positivo de forma rápida em relação à quantidade que eu devia, e eu ainda consegui, no meio do processo, enquanto eu devia, eu ainda consegui fazer o meu processo de mudança, que é investir, crescer, me desenvolver. Então, esse vídeo é sobre isso. Vamos lá. Bom, para começar, só uma pequena história para vocês. Eu estava vivendo o auge da minha empresa antiga, que agora é nova também, é atual, que é a Health. E essa empresa, ela em 2014, em março de 2014, foi o seu melhor mês de faturamento. Em abril de 2014, nós perdemos tudo. Não foi de uma vez, obviamente, né? Mas nós perdemos 90% do nosso faturamento com a crise de 2014, que para mim começou em abril de 2014. E como eu tinha muitos funcionários, carteira assinada, plano de saúde, tinha uma série de coisas que eram envolvidas, eu acabei entrando num looping grande no ano de 2014, que não só secaram todo o dinheiro que a empresa tinha, toda a reserva que a empresa tinha e tudo aquilo que a gente tinha construído, como ainda me deixou com um montante que superou os 200 mil reais. Eu parei de contar em 200 mil reais de dívidas. E o que eram essas dívidas? Para quem eram essas dívidas? Alguns bancos, cartão de crédito, tipo de coisa, o governo, imposto, coisas desse tipo, e pessoas, algumas pessoas, né? Quem eram as pessoas? Os funcionários, alguns, né? E pessoas próximas, que tinham feito algum tipo de investimento, enfim. Então, esse processo, ele foi muito doloroso, porque apesar de eu já ter vivido situações de ficar endividado antes, né? As minhas dívidas eram de R$2.000, de R$1.500, no máximo. Mas nesse período, eu tive que me desfazer de tudo, tive que tomar muitas ações, demitir muitas pessoas, ou seja, foi um período caótico para mim. Só que, quando finalizei tudo, o que restou ainda tinha um montante de 200 mil de dívidas. E aí, você se coloca numa situação que ou você cria um plano para poder crescer, mesmo tendo as dívidas, ou você se entrega a pagar essas dívidas, ou se entrega a não fazer nada, ficar se lamentando. Eu escolhi criar um plano. Então, o que é que eu fiz? Eu botei uma meta para mim de pagar aquelas dívidas em 12 meses. Na verdade, arredondando para 10 meses, ou quase um ano. É importante salientar que nesse período, a minha esposa também me disse que já estava grávida, ou seja, demoraria cerca de 9 meses, 8 meses para minha filha nascer. E eu não queria que minha filha nascesse num ambiente que eu não tivesse uma situação legal. E aí, eu fiz esse plano. Falei, quando minha filha nascer, eu já vou ter pagado tudo, né? Pode até demorar um pouquinho mais, 1 mês, 2 meses, tá tudo bem. Mas eu vou ter que pagar tudo. E aí, eu peguei todas as dívidas que eu tinha, sem ligar para os juros que iriam acontecer. Peguei todas as dívidas, joguei na mesa e fiz um plano de pagamento no qual eu teria uma dimensão de quanto eu precisaria fazer por mês para eu conseguir pagar essas dívidas. Então, só para você entender, eu devia 200 mil. Se eu fiz um plano para pagar em 12 meses, eu precisaria de algo em torno, vou arredondar aqui, de 20 mil por mês, quando entrasse os juros e tal. Então, 20 mil por mês era a minha meta. Só que eu precisava de mais 5 para poder viver, né? Para poder comprar as coisas da minha filha, fazer o enxoval, fazer as coisas todas. E aí o que aconteceu?
eu botei uma meta de fazer 25 mil reais por mês. É óbvio que isso é muita grana. É óbvio que isso parece ser impossível para muitas pessoas. Mas é o que eu costumo falar. Quando eu estava devendo, a água bateu na bunda, desculpa o termo, mas eu não tinha o que fazer. Ou eu fazia isso, ou eu, sei lá, até no futuro entraria em depressão, não sei, cometeria um suicídio, indo para o lado mais extremo das coisas. Então, quando você perde tudo, você passa por um processo desse. Eu via minha família chorar, eu tive que ir morar de favor na casa dos meus sogros, eu via minha esposa grávida numa situação terrível que a gente estava entrando, eu estava numa situação terrível emocionalmente, tudo. Só que eu tinha que ter um plano, porque senão poderia ficar pior. E aí eu decidi seguir esse plano, né? E aí eu fiz a coisa mais simples e mais importante da minha vida e que eu ensino a todo mundo que conversa comigo sobre dívidas ou sobre fazer mais dinheiro, ganhar mais dinheiro. Isso mudou completamente a minha vida. Se você tem um problema, vá no Google. Eu vou repetir. Se você tem um problema, vá no Google. Pode ir no Google e pesquise. Foi isso. Eu tinha um problema, que eram as dívidas. Só que, desse problema, eu construí um plano, criei um plano. E esse plano transformou a minha dívida de 200 mil reais, transformou em 25 mil reais por mês. Eu diminuí, apesar de ser grande ainda. Só que quando eu transformo em 25 mil reais por mês, eu vou no Google. Eu fui no Google e procurei como conseguir ganhar 25 mil reais por mês. Eu fiz essa pergunta no Google. É a coisa mais simples, mas se você pesquisar aqui agora, o valor que você quiser, vai aparecer a resposta no Google. Às vezes vem um curso para você comprar, às vezes vem qualquer coisa. Então, eu ainda tinha um cartão de crédito com limite, porque como eu tinha conquistado o limite, essas coisas, ainda tinha um cartão de crédito, um só, que tinha um limitezinho, e eu simplesmente consegui comprar um curso que me ensinaria a fazer 25 mil reais por mês, que me prometeu. Dentre várias pessoas que me prometiam, que eu vi ali, óbvio, eu escolhi um que eu confiei mais e eu fui lá e arrisquei. 250 reais ou 350 reais na época. E eu arrisquei, mas eu arrisquei porque eu queria fazer, eu tinha que fazer. Então eu tinha uma meta, eu tinha um plano, ok? Mas voltando às dívidas, né? Esse foi o processo pelo qual eu consegui fazer a grana. Mas voltando às dívidas. Ter essa consciência de quanto você está devendo é importante. Então você vai pegar tudo que você deve, a quem você deve, jogar no papel, joga tudo no papel. E eu fiz assim, você segue se você quiser. Eu olhei o seguinte: quais são as condições para eu pagar essas dívidas, né? Então, uma das condições é, seja honesto. Então, eu estou devendo, mas eu não sou ladrão, não sou trambiqueiro, não sou uma pessoa ruim, não estou devendo porque eu quero. Mas eu estou devendo e quero pagar e vou pagar a todos. Agora, em ordem de prioridade. Ordem de prioridade. Quem que eu devo pagar primeiro? Quem que eu devo começar primeiro? Quem que eu não posso ficar devendo? Então vamos lá. A quem eu não posso ficar devendo? Primeiro lugar, a agiota. Eu nunca posso ficar devendo a agiota. Então essa sempre é a sua prioridade, pagar o agiota, porque os juros é alto e é perigoso. Segundo, pessoas. Eu não posso ficar devendo a pessoas. De forma alguma. Porque pessoas acabam com tua mente, porque se você se depara com pessoas, sua mente vai ao chão quando você deve àquela pessoa. Então eu não poderia dever a pessoas, porque eu ficaria envergonhado, porque teria uma série de processos. Então não deva a pessoas. E por último ficaram os bancos e o governo. Bom, no governo, eu cheguei para o meu contador e perguntei, cara, qual é o problema de eu dever ao governo? Pode ficar as dívidas para os seus filhos no futuro. A maioria das pessoas
a maioria das pessoas, elas teriam medo de deixar a dívida para o filho. Eu falei, beleza, minha filha vai nascer, eu tenho plena certeza que eu vou fazer algo e que eu não vou deixar essa dívida para ela. Eu tenho um plano. Por que eu tinha um plano? Se você não tem um plano, você vai cair nesse medo, né? E aí eu falei, beleza, então o governo vem depois. Governo, bancos. Bom, o que é que os bancos podem fazer? Ficar me ligando o tempo inteiro, botar um juros alto que depois pode virar um juros baixo, ok. Pode tomar minha casa, meu carro, só que eu tinha perdido tudo já. Se eu não tenho nada, eu não tenho o que perder. Então o banco não vai botar um cara para me matar. Os bancos só vão ficar me ligando, me enchendo o saco, e eu vou ter dificuldade de ter crédito. Tudo bem, eu tenho um plano para isso, né? Não vou precisar de crédito. Ou melhor, se eu não tiver como, eu vou ter que me virar sem o crédito. Ok, então ficou a prioridade de pagar as pessoas. Então, eu praticamente abandonei o governo, abandonei os bancos, assumi que ia ficar as dívidas lá, nos bancos e no governo, ainda que entrasse juros. Ok, no futuro. E deixei lá para serem os últimos a serem pagos. E aí peguei as pessoas e fiz um planejamento, ou seja, pessoas que você deve, que eu não devia tecnicamente a pessoas dever dinheiro por ter pego emprestado, mas tinha ali um plano de pagamento, por exemplo, de alguns funcionários mais próximos que aceitaram receber a rescisão depois e coisas desse tipo. Então eu cheguei para as pessoas e fiz um plano de pagamento, que era ser sincero, conversar com as pessoas e oferecer ainda, aumentar um pouquinho minha dívida. Eu não estou recomendando, mas eu fiz isso porque para todas as pessoas que tinham dinheiro na minha mão, eu entendia que elas estavam perdendo grana, estavam perdendo tempo e que eu teria que ressarcir elas. Então, para todas as pessoas que eu devia alguma coisa, eu conversava de forma séria, honesta, falava para a pessoa, ó, estou nessa situação difícil, no entanto, eu tenho um plano, já tenho o que fazer, já estou buscando fazer isso daqui e a forma como eu posso pagar é essa daqui. E aí eu fiz um plano de pagamento, organizei as pessoas para eu pagar. Você eu vou pagar daqui a 4 meses, você eu vou pagar daqui a 6 meses, você eu vou pagar aqui a 8 meses. Só que quando eu pagar, eu vou pagar com um pequeno juros, eu vou te dar uma contribuição. Algumas pessoas eu cheguei até a pagar como se a pessoa tivesse emprestado dinheiro a mim e eu pagar os juros como se eu tivesse pego dinheiro com algum agiota. Então, por exemplo, digamos que eu estava devendo R$5.000 a um funcionário, eu tinha que pagar ele rescisão de R$5.000, né? E aí eu falava o seguinte, ó, se eu pegasse esse dinheiro emprestado, daria R$250, mais ou menos 5% que eu pagaria de juros aqui. Eu posso arcar com esses R$250 para você até eu te pagar. Então eu fiz exatamente isso com muitas pessoas. Eu sempre busquei, se há algo que as pessoas estão perdendo em detrimento do meu problema, eu vou ter que recompensar essas pessoas, eu vou ter que assumir essa bucha. Então, como a maioria das pessoas corre de juros, eu não corro de juros. Eu assumo a bucha e crio planos para poder pagar. Eu sou assim. Não estou dizendo que é para você fazer assim, mas eu sou assim para você entender o que é como é que eu fiz todo o processo. Ok, então eu tinha ali eu tinha o meu plano, já tinha descoberto algo que poderia me dar o dinheiro, que era trabalhar na internet, vender cursos na internet como afiliado ou ser produtor. Era isso que eu tinha, né? Quando eu comprei esse curso que me ensinaria a ganhar R$25.000 por mês, eu já tinha visto que o curso poderia me trazer, já tinha entendido o processo, e aí, ok, o meu plano estava ali, eu negociei com as pessoas, e aí vem a segunda parte do processo, que são os empréstimos. Eu nunca pedi empréstimo, praticamente. Uma vez ou outra que minha esposa falava assim, ó, fulano de tal está com dinheiro parado, você quer? Aí, beleza, ok. Toda vez que eu pedi empréstimo, eu me garantia para a pessoa que eu daria uns juros para ela, que eu daria algo para ela. Então,
não era necessariamente um empréstimo. Eu não peguei dinheiro emprestado com as pessoas e falava assim, eu te pago no mês que vem e não consegui pagar e não tinha nada para dar em troca, caso eu não conseguisse. Então aí que começou o processo. Eu comecei a trabalhar, eu já tinha um plano de pagamento das pessoas, precisava fazer esses 20 a 25 mil reais por mês, e aí eu comecei quando eu aplicava aquilo que eu tinha aprendido e eu via que dava para realmente ganhar muito dinheiro, eu comecei a esquematizar tudo aquilo que eu fazia para mostrar a algumas pessoas que o que eu fazia era promissor e que elas poderiam investir no meu novo negócio. E é por isso que é bom você ser honesto a vida inteira. É por isso que é bom você jogar o jogo limpo a vida inteira. Então, mesmo eu falindo, eu tinha muitas pessoas no meu círculo de amizade que acreditavam em mim, na minha competência, no meu trabalho, que sabiam o porquê que minha empresa estava em baixa. Sabiam por que eu me coloquei naquela situação. Não foi culpa minha. Foi uma crise. Veio dos Estados Unidos, aconteceu, as empresas pararam de uma hora para outra, né? Então, as pessoas sabiam do meu potencial e sabiam que eu era honesto. Então, eu cheguei para pessoas chaves e ofereci planos de investimento na minha empresa nova, naquele trabalho novo que eu estava fazendo. Ou seja, o que eu precisava de dinheiro para poder desenrolar, o que eu precisava de dinheiro para investir nesse novo negócio, que era fazer anúncio e vender curso. Né? Quando eu comecei a fazer anúncio e vender curso, eu não tinha dinheiro mais para poder investir. E ainda tinha dívida, né? E eu tinha uma obrigação grande de pagar. Então eu precisava de dinheiro. E foi exatamente assim que eu fiz o dinheiro. Criei um programa, o nome do programa era Health Mais, para você ter ideia, que ainda era o nome da minha empresa antiga. E esse Health Mais era o seguinte, a pessoa investia em mim, então ela poderia escolher planos de R$ 2.500, de 5 mil, de 10 mil, de 15 mil. Ela escolhia esse plano e cada plano ele dava uma rentabilidade mensal. Então o que é que eu fazia? As pessoas passaram a investir em mim e eu fui criando mais, pagando juros, criando remuneração para as pessoas mediante o meu trabalho. E também mediante a explicação para eles, mostrar para eles em números o que eu estava fazendo e que eu estava ganhando dinheiro com aquilo que era verdade, né? Então tem todo esse processo. Então esse dinheiro foi entrando. Aquilo que eu não tinha mais, que era dinheiro, que eu estava devendo, eu comecei a captar investimentos de outras pessoas e esses investimentos, eles serviam para eu investir nesse negócio e gerar dinheiro. Então, eu comecei a fazer dinheiro assim. Então, rapidamente, nesse modelo, eu conseguia tirar os 20 a 25 reais de 25 mil para mim e ainda conseguia pagar os juros. E você sabe o que acontece? Tem pessoas, 2 pessoas, até hoje, porque todas essas que investiram em mim, eu sou muito grato. Alguns quiseram o dinheiro de volta, outros não quiseram. Então, eu sempre falo, tem a Chantala que trabalha comigo e tem a Iracema, que é a irmã dela. Eram 2 pessoas que investiram dinheiro. E chega um montante de, sei lá, quase 30 mil reais que elas investiram. E sabe o que acontece? Até hoje, eu pago a rentabilidade delas. Porque elas não querem mais sair, que não querem mais o dinheiro. Porque para elas a rentabilidade é boa. Ou seja, eu usei a minha dívida, as minhas dívidas, junto com o meu plano e com o meu novo trabalho, eles ajudaram pessoas que estavam com dinheiro parado, ou seja, elas não me emprestaram, elas investiram em mim. E essa rentabilidade, ela gira até hoje, que rende muito mais do que qualquer negócio, qualquer investimento em bolsa de valores, rende muito mais. E ajudam nas contas delas hoje. Então, se você para entender que a honestidade, fazer a coisa certa, ter um plano, você consegue. E foi exatamente assim que eu fiz. De ter esse dinheiro na mão e eu conseguir investir, mesmo pagando as pessoas essa rentabilidade, eu consegui fazer com que minha empresa crescesse e chegar onde a gente está hoje.
Então, nossa expectativa para esse ano, nossas metas mesmo, envolvem 20 milhões de faturamento em 2021. E tudo surgiu desses investimentos. Tudo surgiu da minha busca no Google de como ganhar 25 mil por mês. Tudo surgiu de jogar num papel todas as minhas dívidas que eu tinha, assumir para as pessoas que eu estava devendo, que eu iria pagar. Quando eu devia a pessoas, eu prometia uma rentabilidade para que aquilo ficasse mais tranquilo para a pessoa e não se tornasse um martírio, ou seja, ela tinha um dinheiro na minha mão, mas ela estava recebendo uma rentabilidade sobre aquele dinheiro, e depois eu saí pagando a todos. E os bancos, que foi a melhor parte, os bancos e o governo. O governo nem tanto, mas os bancos foram a melhor parte, que foram, você consegue, chega no banco, a minha dívida era de 15 mil, aí o banco estava me cobrando 37 mil, e aí eu cheguei simplesmente e falei que eu tinha 16, e quitei a dívida de 15 por 16, entende? Depois você negocia. Nunca perdi nada, já recebi o oficial de justiça na porta, vindo me cobrar, ok, veio tomar minhas coisas, eu não tinha nada, eu tinha perdido tudo, né? Então, esse tipo de coisas, se você não tem nada, você está endividado, não tem as coisas, cara, isso dá para resolver. Agora, tendo as coisas, por exemplo, tendo casa, tendo carro, tendo tudo, o que é que você faz nessa situação? Não sei. Ok? Mas o que é que eu faria? O que é que eu faria na situação? Uma das coisas que eu aprendi de quando eu perdi tudo, que ter apego às coisas não vai te ajudar. Ok? Então, eu aprendi que morar de aluguel era legal. Eu gosto de morar de aluguel até hoje, mesmo tendo casas. Eu tenho 2 casas, 10 terrenos. E eu ainda gosto de morar de aluguel. É meio louco, né? Não ter apego à casa, não ter apego a carro, não ter apego a nada. Agora, você não pode deixar de ter aquilo que vai te dar o sustento, né? Por exemplo, se você precisa do carro para poder trabalhar, você vai ter que ficar com o carro, você vai ter que ter um carro. Não importa se você está endividado. Se você precisa, sei lá, de qualquer outra coisa, um computador, você não vai perder o computador, você não vai deixar o computador. Se você precisa do celular, não vai deixar o celular. Então, aquilo que é essencial, você tem que manter. O essencial você mantém. O restante, você constrói tudo de novo, desde que você tenha um plano, desde que você busque. Então, fica aí a minha dica de como sair. Obviamente, num vídeo de 23 minutos, não dá para refletir exatamente como é todo o processo, né? Porque envolve muitas nuances, não foi 100% fácil, por vezes eu me apertei para pagar e devia um pouco mais, e tive que prometer um pouco mais, enfim, mas a real é que as coisas foram assim e que talvez seja um modelo para você pensar. Então assiste esse vídeo mais de uma vez, porque você vai pegar alguns insights interessantes que podem te ajudar, ok? Então é isso, forte abraço. Deixa o like, comenta, fala se gostou, se não gostou, não sei. Dá alguma ideia aí, manda para alguém que você acha que merece ver esse vídeo. Ajuda a compartilhar aí. Valeu!